E dando início à nossa aula de número 11, capítulo 2, nós estamos, a página de número 113, estamos falando sobre epístolas gerais, e na aula de número 10, vocês acompanharam, quem acompanhou, claro, demos a introdução um pouquinho sobre a vida do apóstolo Pedro. Lembrando o fato aqui, gente, nós não estamos esgotando os assuntos, tá? É impossível esgotar o assunto sobre a vida de Pedro. Tem muita coisa a ser dita, lógico, né? Sobre a questão do seu chamado, seu ministério, a sua conversão, o seu temperamento. Aqui daria centenas de vídeos acerca desse personagem bastante peculiar. Muito bem, página 113, capítulo de número 2, 1 Pedro, contexto e afins. A carta de 1 Pedro é um grande exemplo de como o autor cumpriu sua missão dada por Jesus, Lucas 22 e 32. Ele foi purificado e confirmado pelo sofrimento e amadurecimento. Ousou e se permitiu ser mudado, gente. Mudado e transformado por Cristo. Agora poderia pronunciar palavras de encorajamento que aprendera com o Mestre aos cristãos que passavam por diversas provações, né? Uma carta necessária, a primeira carta, vamos abordar. Então, diante de uma grande perseguição, Pedro escreve a dispersos, orientando-os que era preciso terem forças, caráter e coragem, e que tudo seria suprido pela graça de Deus. 1 Pedro 5 e 10. A intenção do nosso apóstolo era de anunciar a suficiência da graça do Evangelho e de como essa suficiência seria aplicada de maneira prática na vida cristã, deixando claro que seu texto é alinhado aos ensinamentos do Mestre da Galileia. A carta está repleta de recordações e memórias de um conhecimento pessoal e íntimo com Cristo, ou seja, muito que Pedro fala na epístola, conforme Emil Pilman diz, ele aprendeu diretamente de Jesus. Então, o Pedro, tudo que ele vai falar, em especial tendo foco aqui a primeira carta, é com conhecimento de causa. Ou seja, ele está passando também nesse sentido, está ensinando, claro, ele está dando instruções, ele está encorajando os dispersos, mas o Pedro também está falando de fatos que ele viveu na pele. Está falando do conhecimento que ele tinha de Cristo, da sua intimidade com ele. Então Pedro não deixa também de botar, por assim dizer, as digitais, aqui nessa carta, na primeira em especial, as experiências pessoais que ele teve com Jesus. É como se ele dissesse o seguinte: se ele me transformou, ele transforma vocês. Se ele me perdoou, ele também perdoa vocês. Então Pedro está dentro daquele espírito daquilo que a Bíblia diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas o Pedro também está dentro daquele espírito que ele mesmo falou diante do Sinédrio. Estão lembrados? Está lá no livro de Atos, onde Pedro diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Então Pedro entendeu, conforme o livro de Atos, que eles seriam testemunhas de Jesus. E o que é uma testemunha? Ora, testemunha é uma pessoa que viu ou ouviu alguma coisa. Então, nesse caso, Pedro, ele está falando de suas experiências pessoais que ele teve com Cristo, dizendo o seguinte: vocês que estão dispersos, estão sendo perseguidos, permaneçam firmes na fé, tenham coragem, tenham caráter, tenham a vida cristã levado a efeito, porque o que ele fez comigo, que é o que ele está deixando na primeira carta, ele está dizendo, ele vai fazer com vocês também. Assim como ele me ajudou, ele vai ajudar vocês também. Essa é a ideia que Pedro aplica. Muito bem. Nós temos uma tabela comparativa aqui na página 114, as palavras de Jesus e do apóstolo Pedro em sua primeira carta. Aqui, para quem tem a matéria em mãos, de um lado as palavras de Jesus e do outro lado as palavras de Pedro, para vocês observarem como que aquilo que Jesus falou é basicamente aquilo que Pedro vai escrever na sua carta, provando a sua experiência que ele teve com o próprio Cristo, dizendo o seguinte: o que Jesus falou, eu reproduzo para vocês porque são palavras vindas do próprio Deus.
Palavras que estão aqui incluídas no cânon sagrado, digamos assim, na primeira carta do apóstolo, onde aplica-se a ideia de fidelidade da palavra, canonicidade da palavra, autoridade da palavra, senso profético da palavra. Ou seja, se deu certo para o Pedro na vivência com Jesus, ele coloca no papel e diz o seguinte: façam a mesma coisa que vai dar certo para vocês também. O contexto histórico dessa carta. Como forma introdutória, precisamos viajar no tempo para os anos 60 do primeiro século da era cristã, na Ásia Menor, hoje a Turquia, tá? Para a gente ter a visão histórica. O movimento cristão não era tão novo, já possuía cerca de 30 anos de trajetória e história. O que começou em Israel ganhou forma e corpo e se espalhou para diversas províncias e regiões. Na Ásia Menor havia diversos judeus que antes estiveram em Jerusalém e que presenciaram o belíssimo, inflamado discurso do apóstolo Pedro em Atos 2. Claro, ali em Atos 2 tinha 14 nações até inclusive. Não somente por essa razão, mas também encontraram Cristo por meio das pregações de Paulo. Uma vez convertidos, retornavam para suas casas e anunciavam a Cristo, fazendo com que a igreja crescesse cada vez mais. E apesar do exponencial crescimento da igreja, estamos falando de um movimento cristão que ainda não era estruturado na questão institucional. Era baseado numa organização local bem simples, que variava de região para outra. Não tinham uma instituição hierárquica em suas variadas ramificações, mas diversas comunidades domésticas que foram se espalhando pelo mundo. Esse era o contexto. Vivendo a informalidade das reuniões com profundas transformações de vida, alicerçadas na fé e no testemunho vívido do que Cristo fazia na vida de um pecador. E pela grande concentração de cristãos, principalmente no centro e ao norte da Ásia Menor, o sofrimento entre esses também era maior, provocado tanto por parte do povo como pelos magistrados pagãos. Eles eram profundamente perseguidos. Nessa época, o Império Romano estava muito compacto ainda. Você tinha que prestar culto ao imperador, você tinha que prestar fidelidade. Até as religiões, digamos assim, que não eram sancionadas, por assim dizer, pelo Império, eram tidos como grupos insurgentes. Agora pare para pensar para vocês, os cristãos que estavam aqui debaixo de perseguição, evidentemente eles tinham um fato neles, que é bem diferente da atualidade. Eram cristãos de verdade. Por quê? Porque eles tinham que dar provas da sua fé. Simplesmente assim, tinham que dar provas da sua fidelidade. Ou seja, não negavam o nome de Cristo. Essa época aqui de perseguição, essa época que era de cristão em fogueira, cristão nas arenas com leões, essa época aqui era a época que os bens deles eram tirados, eram saqueados, amargurados, perseguidos, enfim. Então, o que era de verdade aqui, era de verdade. O meia-boca aqui não tinha como permanecer, impossível. Aí Pedro escreve a primeira carta falando da sua experiência com Cristo, dizendo, olha, permaneçam firmes na fé, entendendo as perseguições, entendendo as vicissitudes que vocês estão passando, mas Cristo, assim como Ele me livrou, Ele vai livrar vocês. Basicamente, Pedro ele está dando essa ideia, a guisa de incentivo para esses cristãos perseguidos. O local da escrita da primeira carta. Em 1 Pedro 5:13, temos uma indicação do local na qual teria sido escrita essa carta, ou pelo menos enviada essa carta de lá. Tá? Olha o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Diz bem assim, é bem esclarecedor até o versículo. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Então, o autor, ao dizer, Pedro no caso, ao dizer, aquele que se encontra na Babilônia, manda saudações. Ele nos remete, quando ele usa o termo aqui Babilônia, ele remete, nós aqui estudantes,
há três hipóteses. Tem três hipóteses aqui para a gente explorar, tá, gente? Primeira, seria literalmente Babilônia. Essa possibilidade é bem remota, pois a esmagadora maioria dos estudiosos não acredita que nesse tempo alguma missão cristã tenha chegado nessa região da Mesopotâmia. Ou seja, a Babilônia, que é o Iraque ou Mesopotâmia, nesta época aqui ainda não existia comunidades cristãs. Então Pedro não estava lá dessa Babilônia mandando a carta aos cristãos dispersos. Então a primeira hipótese não. Segunda hipótese, uma cidade ao nordeste do Egito, conhecido como Fortaleza de Babilônia. Tá? Existe no Egito uma cidade-fortaleza próxima ao rio Nilo, que ficou conhecida como Babilônia, ou a Fortaleza de Babilônia. Essa antiga região é hoje conhecida como Cairo Copta. Cairo Copta. Teria sido essa região o local da escrita da primeira carta de Pedro? Em se tratando da expansão do cristianismo, essa cidade é muito insignificante, sendo distante e remota a possibilidade, tá, que alguém tenha escrito aos cristãos da Ásia Menor que estavam ao centro e bem ao norte, e mencionaria essa cidade sem maiores explicações. Era evidente que esta cidade não seria conhecida pelos destinatários. Então, a segunda hipótese dessa Babilônia aqui, de onde ele escreveu, ou de onde a carta foi mandada, a segunda não tem como. Terceira hipótese, o entendimento não é literal, mas ele é simbólico ou figurado, da expressão Babilônia. Então, tendo a compreensão de que do meio para o final do primeiro século, a Babilônia havia se tornado para os cristãos uma forma comum de se referir, sabe a quem? A Roma, capital do império. Não é difícil ter o entendimento de que aqui estamos falando de uma Babilônia no sentido simbólico, uma referência a Roma. Portanto, o autor estava em Roma, escrevendo aos distantes destinatários da Turquia ou da Ásia Menor. Então é de Roma que Pedro escreve a sua carta. Temos aqui mais algumas explicações na página 116 e na página 117, tá certo? Cristãos marginalizados na vida social. Tá? Olhando todo o contexto e as questões acerca da vida religiosa, política e econômica do povo nesse tempo, os cristãos eram uma atmosfera dessa realidade. É bem provável que a maior parte deles vivessem de classes baixas, operários, lavradores, artesãos. Outro ponto a ser observado e levado em consideração é que parte desses cristãos eram estrangeiros e não possuíam liberdade de acesso aos direitos de cidadania nessas localidades, visto que, se eram estrangeiros, não estavam dentro da legislação romana ou da Pax Romana, então eram perseguidos. A autoria da carta, não fica dúvida, logo no início da carta encontramos Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Olha só, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então aqui não fica, digamos assim, nenhuma dúvida de que foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta. Argumentos sobre a autoria petrina. Temos aqui alguns argumentos, tem aqui o contra, a favor, o contra. Aqui tem vários outros argumentos, página 120 também, mas fiquem descansados. A carta foi escrita sim pelo apóstolo Pedro. Os destinatários. Logo no início da carta é possível saber de quem se trata esses destinatários. Estamos falando de cristãos que estavam espalhados por toda a Ásia Menor. Forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 também deixa bem claro, muito cristalino, quem são os destinatários da carta que Paulo escreveu aos cristãos da diáspora, ou seja, os que se espalharam, tá? Não fazem mais parte, que não estão mais aqui em Jerusalém, se espalharam
por todo a Ásia Menor e pelo vasto Império Romano.